Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 20 de dezembro, você vai conferir. Como foram julgadas as contas do Serviço de Água e Esgoto de Tangará da Serra. Outro processo foi a representação aberta contra a Prefeitura de Cuiabá. E ainda, a padronização dos procedimentos foi o tema da entrevista do presidente. É o TC Notícias desta terça-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Processo referente ao edital de contratação da empresa que forneceria alimento para a Secretaria de Saúde de Cuiabá foi julgado improcedente e arquivado pelo TCE. A análise envolveu o edital de licitação do pregão presencial deste ano, que veio definir os preços para a contratação de empresa especializada na produção e distribuição de refeições e dietas hospitalares pela Secretaria de Saúde do município. Foi constatada no edital de serviço em 2008 a falta de registros mais detalhados que assegurassem o oferecimento de um trabalho de qualidade. A Secretaria de Controle Externo desta relatoria, após inspeção no local, concluiu que o fato representado é improcedente, considerando todos os itens apresentados pela empresa mencionada e por ela analisados, sugerindo a negativa de sobrestamento do pregão presencial numerado, bem como sua anulação ou retificação do edital. Outro problema identificado foi o fato do fornecimento das refeições terem sido feitos antes mesmo do início do contrato firmado em 2008. A empresa ainda continuou realizando o serviço mesmo depois do término. Um ano depois, a empresa estava ainda fornecendo refeições. Apesar disso, os conselheiros não acharam que o pregão presencial devesse ser anulado. O processo foi julgado improcedente e posteriormente arquivado. Contas do Fundo de Previdência de General Carneiro estão regulares, mas os gestores vão receber determinações. Dentre elas, para que a atual administração da Previdência de General Carneiro adote medidas necessárias para a criação de um sistema de controle interno eficiente, cumprir os prazos legais e regimentais de envio de informações ao TCE e que exerça o dever da compensação financeira junto ao RGPS. Como as falhas foram de natureza formal e não representaram danos ao erário público, as contas foram julgadas regulares, mas a prefeita de General Carneiro, apesar de não constar como gestora do fundo, também recebeu penalizações. É possível facilmente perceber que a ex-prefeita atuou durante toda a sua gestão como ordenadora de despesa do fundo, administrando o Previgem, ainda que de forma incompatível com o artigo 70 da Lei Municipal 539, que prevê que o regime de previdência própria deveria ser gerido pelo secretário de administração. Além das recomendações de evitar a reincidência nas falhas já identificadas, os conselheiros ainda penalizaram a prefeita Magali Vilela de Moraes e o gestor do fundo Osmar Ribeiro em R$ 1.500 cada um pelos atrasos identificados no processo. Você fica agora com o nosso vídeo institucional, não saia daí. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. TCE aprova as contas de 2010 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra. As contas de gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra foram julgadas regulares pelos conselheiros, mas como falhas que demonstraram um sistema de controle interno ineficiente, multas que somam R$ 3.300 foram aplicadas ao diretor Jefferson Luiz Lima. No entanto, o relator desse processo, o conselheiro Antônio Joaquim, que na sessão teve os votos lidos pelo auditor substituto Isaías Lopes da Cunha, reforçou que os erros não prejudicaram a avaliação do balanço. Não havendo nos autos a constatação de despesa ilegítima e lesiva ao patrimônio, nem dano ao erário ou má-fé do gestor nas contas. A aprovação também se deve ao fato de que, durante o exercício, não foram apresentadas denúncias ou representações contra os atos de gestão praticados pelo responsável.
Mas o tribunal recomendou que a atual gestão aprimore o sistema de controle interno, para com isso evitar o atraso no envio dos informes do sistema Aplique. Determinei no voto detalhado que cópia deste voto seja enviada ao titular da SESEX da relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, para que as irregularidades constatadas pelos auditores da SESEX de obras e serviços de engenharia sejam valoradas por meio de representação interna. E a entrevista do presidente Walter Albano na edição do TCE Notícias de hoje vai falar sobre a importância da padronização dos procedimentos para o TCE se tornar referência no controle externo brasileiro. Na perspectiva dos recursos públicos definida no planejamento estratégico, o Tribunal de Contas de Mato Grosso definiu diversas estratégias a fim de atingir o objetivo de garantir qualidade e celeridade às decisões do controle externo. Dentre elas, esteve a questão da padronização dos relatórios, pareceres e decisões, no intuito de consolidar a missão institucional do TCE, que é o de garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, visando a qualidade dos serviços em benefício da sociedade. E tudo isso independente da ideologia ou vontades pessoais dos membros que compõem a Corte de Contas mato-grossense. Uma organização, ela só pode crescer se houver convergência e unidade de propósito entre os seus comandantes, entre os seus líderes. Se é numa organização privada, é aquele núcleo da administração da empresa. Se é no setor público, são os líderes. No Tribunal de Contas, são 7 conselheiros que lideram a organização. Essa unidade é, na verdade, o valor maior que nós tivemos na implementação de toda essa modernização e todos os resultados que obtivemos. Nós nos autorizamos, conselheiros, a nos divergir ideologicamente, a divergir na nossa perspectiva do julgamento de uma conta, de um item de uma conta. Agora, nós não divergimos em relação aos grandes propósitos da instituição. Eles são consagrados e nós respeitamos essas grandes diretrizes sem discussão. Nós ficamos por aqui. Essa edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá!